Ok, você pode sentar. Aleluia. Cri, por isso falei. E Eva confirmou uma unção diferente. Coisas estão acontecendo. Eita, estamos sendo chamados para um novo nível, para um novo tempo, para uma confiança maior. E isso exige um conhecimento maior, porque a gente, quanto mais conhece, mais confia. Não é assim? Quanto mais eu conheço alguém, mais eu confio nela. Ou não. Mas sabe que em Deus, Ele é tão bom, Ele tem um caráter único, que a gente pode confiar incondicionalmente. É um que a gente pode confiar, porque Ele não vai mudar. Sabe, amanhã pode acontecer tudo tão diferente do que aconteceu hoje. Sabe, o clima muda assim, ó. Você vive isso? Quem não é daqui até estranha, né? Parece que a gente vive as 4 estações do dia aqui em Brasília, né? Frio, calor, vento, chuva. Mas sabe, com Deus Ele vai estar sempre constante. Deus, Ele vai estar sempre ali, ó, fiel. Deus, Ele vai estar sempre ali, ó, firme, convicto, porque nele não há nem sombra, diga nem sombra, de variação. Oh, você se alegra em poder confiar num Deus desse, que Ele não vai mudar. Sabe, queridos, eu já tive num lugar que cada vez que eu chegava lá para rezar, para ser abençoada, para ter uma instrução para algo, eu tinha que dar algo novo. Cada dia era um presente novo. Eu não vou abrir detalhes para você não escandalizar, mas depois a gente pode conversar. Sabe, com Deus, Ele não quer nada em troca, a não ser um coração rendido e que confie nele. E mesmo assim, quando tem pessoas que entram nesses lugares, cada dia, tu quer o quê? Isso? Então eu preciso disso. Mas eu já dei, não deu certo, foi só um tempo, mas tem que fazer de novo. Deus só fala assim, ei, ao abrir os seus olhos, só me reconheça. E sabe que a minha bondade e a minha fidelidade vão estar presentes com você todos os dias. Sabe que com Ele não tem troca, não tem barganha. Sabe que com Ele não tem nada de negociação. Diga, esse é meu Deus. Esse é meu Pai. Aleluia. Sabe, querido, você pode se alegrar. Porque você sabe em quem você tem acreditado. Ele não vai mudar. Diga, Deus não muda. Oh, aleluia, aleluia. Sabe que eu posso mudar de opinião daqui para o final da ministração? Eu já mudei o início, já mudou o script, mas foi porque o Senhor, eu falei, Senhor, faça como queres. Eu estava com frio na barriga, então eu falei, hoje eu estou suando. Meu Deus, e o Senhor falou, vai ser comigo. E é com Ele, é dele, e vocês são dele. E eu louvo a Deus pela oportunidade. Os nossos visitantes, levante a mão aí. Tem uns rostinhos novos, sejam muito bem-vindos, viu? Muito bem-vinda. Vocês fazem parte aqui, né? Já da nossa alegria de estarmos adorando a um Deus em comunhão, em unidade. O nosso pastor, né? Pastor Johnson e irmã Neide, eles não estão na nossa igreja, eles estão num evento fora de Brasília, na nossa sede, né? Na Paraíba, especificamente em Campina Grande. E eles não estão, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Rafaela Almeida. E hoje a gente vai se mover. Se mover. Se mover naquilo que Deus quer. Você não está aqui à toa. E não vai sair da mesma maneira que entrou. Amém? Porque Deus está trabalhando. E Ele é fiel. Ele é fiel. Queridos, como não confiar em um Deus? Como não crer em um Deus? Quem já foi na praia, no mar? Quem já viu, pelo menos na televisão? Também já vi. Comecei assim. Aí vai despertando o desejo, né? Queridos, esses dias eu fui numa missão e cheguei ao ponto de ir na beirinha da praia. Gente, não para. A onda vai e volta, não para de dia, de noite, de dia, de noite. Eu estou aqui, o negócio está lá ainda continuando. Não para.
Sabe o que eu fico pensando? Eu falei, gente, isso não para. Você já pararam para pensar nisso? Que pode acontecer o que for, mas o dia começa, a noite começa, estando chuva ou estando sol, estando nublado ou não, chovendo ou não, o mar está ali, as ondas estão em movimento e não para. E sabe que quem fez tudo isso, diga, meu pai. E sabe que não foi ontem que ele fez isso? Não foi hoje de manhã? Há quantos milhões de anos isso está acontecendo? Quantas gerações já viveram isso, já presenciaram isso, já deslumbraram essa beleza que é o mar? Sabe, cachoeira, a água não para de jorrar. Eu fico imaginando, né, as cataratas, meu Deus do céu, quanta água. E sabe que não para, sem falar da abundância, mas sabe que não para. Sabe que esse Deus, ele continua cumprindo o que ele disse, porque ele disse isso lá no princípio. As águas, os rios, o mar, seres viventes, e até hoje. Até hoje. De repente o homem cria algo e de repente muda a versão. O celular muda de versão a cada não sei quantos meses agora. Carro, então, não é? Mas sabe que Deus, ele continua prevalecendo e permanecendo naquilo que ele disse. E ele não muda. Pode acontecer o que for, que o mar vai continuar lá, a onda vai indo, vai voltando, o dia vai amanhecer, a noite vai chegar, não adianta, pode poluir um rio, vai ter outra nascente, vai haver água. Sabe que ele não muda? Que ele não desistiu de continuar fazendo tudo isso para a gente deslumbrar, que continua, qualquer semente que plantar, ela vai nascer, independente de, sabe que ele não muda, diga, Deus não muda. Oh, aleluia, Deus não muda. E por isso, diga assim, porque Deus não muda, eu creio nele. Você não está crendo em qualquer coisa. Ei, você não está colocando a sua fé em qualquer homem. Ei, você não está colocando a sua fé de qualquer maneira, em qualquer lugar. Há um fundamento, há uma verdade. E ele não muda. Por isso nós devemos crer, simplesmente crer nele. E é sobre isso que nós já começamos a falar. Se ele disse, está feito. Se ele disse, está feito. O que ele disse para você? Sabe, lá em Gênesis, quando a Eva pisou na bola lá, grandão, não foi? Mas não foi essa Eva, gente, foi outra Eva. Sabe que quando ele teve o encontro lá com o homem, com a mulher, que eles explicaram tudo o que aconteceu, Deus falou, virá um. E quantos mil anos depois Jesus veio para pisar na cabeça da serpente? Ele não desistiu. E de lá, então, ele foi fazendo alianças, promovendo, se conectando com o povo. Falando, olha, se move assim, haver uma lei para vocês ficarem, né? Mas, assim, eu vou estar falando com algumas pessoas, né? Porque Deus se comunicava através de rei, sacerdote, profeta. Ei, mas eu não vou deixar. O meu projeto de ter alguém, a minha imagem, a minha semelhança, eu não mudo. Eu não mudo e eu não vou deixar, não vou desistir de ter uma comunhão com alguém que é minha imagem e minha semelhança. Diga, eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Eita, você não é igual a qualquer coisa. Você é a cara de papai. Você é a cara de papai. Sabe, queridos, e diante disso, ele vem trazendo, do longo todo o Antigo Testamento, até chegar nos Evangelhos, quando vai descrever o nascimento de Jesus. Mas sabe que aquele povo não tiveram nenhum contato real com Deus, de face a face? Foi um conhecendo pelo que eu ouvia falar, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão. E aí não era assim que eles se conheciam? É um barulhinho, acho que é do ar aqui. Se quiser desligar, estiver atrapalhando. E aí,
o povo não falava assim, ei, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eles conheciam porque um era ensinado para o outro. Mas sabe que Jesus ele teve no meio do povo para fazer Deus conhecido. E a gente não tem desculpa para não crer. É impossível você olhar para a natureza e falar, quem foi que fez? Não, não foi Deus. Como não? É impossível você olhar para um ser humano, pegou uma sementinha do pai, uma sementinha da mãe, que se uniram e formou um ser humano que tem um DNA único. É impossível não falar que isso é obra de Deus. Não tem como. Diga, eu creio em um Deus poderoso. Aleluia. Gente, acreditar no caráter de Deus, crer nele, é tão poderoso, é algo tão extraordinário, demonstra o nível da sua fé, ao ponto que um homem, que o presente que Deus deu para ele foi um filho, e Deus falou, sacrifique. E ele confiar a um ponto de preparar o altar, levar o menino e falar assim, está aqui. Ainda chegou a amarrar, pegou a cutela, não foi assim? A gente não vai abrir para não perder tempo. E ao ponto de um anjo ter que falar, ei, pare. Faltou ele falar, era só um teste. Que confiança é essa? Você teria essa confiança? De pegar um filho seu, glória a Deus que a gente não está na aliança de sacrifício. Glória a Deus que isso já passou. Isso é só para a gente entender o nível. Você não precisa fazer isso. Nós não precisamos, o sacrifício já foi pago, graças a Deus. Obrigado por Jesus, que resolveu tudo isso. Mas imagina ao ponto da pessoa fazer isso. Quem é pai e mãe aqui vai entender do que eu estou falando. Não é loucura ao natural? Mas sabe que quando você confia, quando você crê, quando você sabe com quem está contigo, você faz tudo e não abre mão de cumprir aquilo que ele disse. Não abre mão de cumprir e confiar a direção que ele está dando, do que ele está dizendo, do que ele está instruindo. Ei, Deus é um Deus fiel, ele não muda. Você pode crer, confiar, você pode se lançar e ele vai falar, pode vir que já está tudo feito. Se ele te deu uma visão, meu irmão, minha irmã, vá à frente. Agora vá com força e corra, porque ele vai estar pronto para te assistir, te suprir em tudo que você precisar. Não tenha medo, não tenha medo. Você pode ir sem duvidar, sem duvidar. Sabe que tudo que Deus nos diz, e a gente cantou agora, louvou, sabe que ele tem um compromisso em cumprir a sua palavra. Vamos abrir aí Jeremias 1:12, na Ara, Milena. Pode ter uma visão, e Deus perguntou para ele o que ele estava vendo. E aí, no decorrer do texto, depois você lê em casa. E Jeremias respondeu ao Senhor assim: disse-me, ó Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha... Para o quê? Para cumprir. Imagina Deus sendo Deus, ele velando, que é estar ali, ó, atento, conectado, sabe? Que está ali prestando atenção para fazer cumprir o quê? A palavra dele. Agora ele está atento em quem? Diga em mim. Ele está atento em nós, porque hoje nós somos os portadores dessa palavra. Hoje nós temos o poder de declarar, de falar, de fazer acontecer. E quando eu fizer isso, Deus vai estar fazendo o quê? Velando para cumprir aquilo que foi liberado da parte da minha boca. Por isso, se Deus disse, está feito. Deus disse o quê? Que foi... O que Jesus falou lá na cruz? Que foi o quê? Consumado. O que Jesus consumou na cruz? Ele consumou a nossa cura,
Então, andamos em saúde divina. Jesus consumou toda a nossa riqueza, a nossa prosperidade. Jesus consumou a nossa salvação. Jesus consumou a nossa paz. Jesus consumou a nossa conexão com Deus. Jesus consumou. Então, está feito. Está feito. A gente não precisa mais estar correndo atrás de nada. Simplesmente crer. Simplesmente crer. E é fácil assim? É. Só crer. Crer e confiar. Crer e confiar. Diga, eu creio, por isso eu confio. Aleluia. Gente, Deus nunca mudou, Ele nunca falhou. Sabe, tem uma mulher que eu admiro muito. Como é o nome da mãe de Jesus? Sou fã de Maria. E de com força. Sabe, uma jovem. Cadê as jovens aqui? Levante a mão. Olha aí. Ai, gente. Gente, uma jovem prestes a casar, tem um encontro com um anjo. Ela era uma serva do Senhor, conhecia as Escrituras. E no encontro com o anjo, vamos abrir para a gente ler junto. Lucas 1:35, pode ser na área também. Eita, Deus bom e fiel. Deus bom e fiel. Lucas 1:35. Vamos começar do 35 só para a gente manter o texto aí. Respondeu-lhe o anjo. O anjo estava falando que Maria ia ter um filho. E aí ela falou, como? O anjo respondeu, descerá sobre ti o Espírito Santo. E o que? O poder. Guarda bem essa palavra. E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, gente, era só a sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Agora, olha só. Vamos parar aqui. O anjo apareceu para Maria, falou que ela ia ter um menino. E ela perguntou como seria, porque ela não tinha conhecido nenhum homem. Ela não perguntou duvidando, ela perguntou para saber o processo que ela precisaria passar. Sabe, muitas vezes Deus vai falar assim, ei, você vai para as nações. E aí, mas como? O que eu tenho que fazer para isso? No mínimo eu vou estudar outra língua, no mínimo eu vou começar a orar pelo país que eu vou, no mínimo eu vou começar a ser independente em casa, começar a fazer minhas coisas, largar a dependência de pai e de mãe, vou começar a trabalhar, juntar meu dinheiro e começar a me mover para isso. Amém? De repente, vou ser um empresário, então eu vou começar a orar para saber qual ramo, aonde eu vou abrir, como é que vai ser, sobre o quê, qual área, se movimentando. Qual é a minha parte da história? E aí o anjo falou, não, a sua parte é só, vai vir o Espírito de Deus sobre você e o poder do Altíssimo como uma sombra. Então, até agora, Maria não tinha trabalho de nada. Vocês estão comigo? Sabe que muitas vezes a gente fala, Deus libera uma palavra sobre a nossa vida e a gente acha que vai acontecer e pronto, e acabou. Diga, não é assim. Tem coisas que são condicionais. Não adianta Deus falar que eu vou morar em outro país, sendo que eu não tiro nenhum passaporte. Não adianta eu estar orando e crendo por um carro, sendo que eu não tenho nem habilitação. Eu tenho que me mover de acordo com aquilo que foi liberado diante e sobre a minha vida. Amém? Vocês estão comigo, né? E aí, Maria... E aí, olha só que interessante no versículo 36. Por que o anjo ia ter que contar? O que o anjo contou? Isabel, tua parenta, igualmente, da mesma forma, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Para que o anjo foi contar isso para Maria? Para quê? Sabe, queridos, que aquilo que Deus faz na nossa vida tem que servir de testemunho para liberar a fé e acrescentar na vida de outras pessoas. Sabe, nós somos bocas de Deus e aquilo que Deus tem feito na nossa vida hoje é para ser contado sim.
É para ser falado sim. Porque, de repente, o que Deus fez na minha vida pode levar como uma esperança, uma convicção. Se Deus fez na vida da irmã Rafaela, vai fazer na minha, porque ele não tem filho predileto. E, de repente, vai ativar a sua fé para poder crer, assim como eu criei. Vai liberar a sua fé para começar a crer, assim como eu criei. Então, se você tem alguma circunstância, alguma situação que você está passando, que está gerando, que está acontecendo, ei, pergunte ao Senhor, Senhor, quem já passou por isso que pode me ajudar a passar por esse caminho? Que vai pegar junto comigo. Sabe, você tem um líder, você tem um pastor, e fala, vamos crer junto por isso comigo, porque assim eu estou precisando. E a fé vai ser ativada. Você vai precisar só crer diante disso. Então o anjo contou para Maria, porque ele falou, do mesmo jeito que aconteceu com Isabel, e ela já está grávida de 6 meses, aquela que era estéril, vai acontecer com você. Amém? E olha só, ele continua, por quê? Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Diga para Deus, não há impossível. E aqui ele está, nessa versão na área, está falando, não haverá. Sabe, aquilo que pode ter sido impossível até 1 minuto atrás, não pode ser impossível para Deus a partir de agora. Se assim você somente crê. Simplesmente creia. Se você entregar e confiar, diga, vai acontecer. Lucas, aí vamos continuar aí no 38. Então disse Maria, diga, Maria começou a agir. Ela ouviu, sabia como ia acontecer, ela começou a exercer fé, ela creu, porque ouviu um testemunho, e aí ela correspondeu. Como é que Maria se moveu? Aqui está a serva do Senhor. Que se cumpra em mim, conforme o quê? A tua palavra. Ei, como eu falei no início, e o Senhor tem colocado isso no meu espírito. Já tem umas 2 semanas que eu estava orando por conta dessa ministração e o Senhor falando. É conforme crê, é conforme está na minha palavra, é conforme crê, é conforme está na minha palavra. Sabe que a gente fica procurando crer em coisas que a gente fica inventando? Deus é bom. Existe só a maneira dele. A receita perfeita é a dele. O modo eficaz é o dele. Ei, quem não vai voltar atrás é ele. Não adianta a gente procurar força em pessoas, em coisas, em circunstâncias, em novidade, em algo novo. Não, é o plano perfeito dele. É da maneira dele. E porque ele não muda, nós podemos confiar nele. Amém? E Maria disse assim, se cumpre em mim, eu estou aqui. Agora é conforme o quê? Conforme a tua palavra. Cadê os ousados para levantar a mão e falar assim, Senhor, se cumpre em mim conforme a tua palavra? Ei, tem palavras de Deus que já foram liberadas na vida de muitas pessoas aqui. E eu creio que quando você crê, sem duvidar, assim será feito de maneira rápida e eficaz. Porque Deus, Ele não desistiu. Sabe que Deus, Ele não quer tomar nada do que Ele já te liberou? Muito pelo contrário. Ele está na expectativa, velando para que se cumpra. Não vejo a hora. Eu não vejo a hora. Ei, ele está esperando. Anjos estão ali na expectativa, esperando um comando da sua boca. Porque eles foram feitos para nos servir e falar assim, ei, Gessene falou, então eu vou avançar. Ei, Rita liberou, vou fazer. E Deus está ali na expectativa, velando para se cumprir. Ei, aquilo que eu disse sobre a vida dela está se cumprindo. Ei, aquilo que eu liberei sobre aquela família está acontecendo. Por quê? Porque eu somente criei. Aleluia, aleluia. Ei, a Maria teve uma reação. E com essa reação, tudo aconteceu. Sabe, queridos, muitas vezes a gente fica na expectativa. O que Deus vai falar comigo? Aqui não, mas eu conheço um povo que abre a Bíblia de manhã e fala, o que Deus vai falar comigo? Aí, fup. Ou então, quando agora no aplicativo faz assim, onde parar? Fala, não é mais assim. Diga, é por dentro. Claro que ele vai falar pela palavra.
Claro que ele vai se revelar pela palavra. Sabe, mas hoje ele está aqui. E você pode abrir a sua Bíblia, sim, mas para buscar o que já está escrito a seu respeito. Porque já foi consumado. O livro ele já foi finalizado. Tudo que você precisa saber do antes, do que estamos vivendo agora e do que vai acontecer já está aqui. Então, se você precisa de uma instrução para os seus filhos, já está aqui. Para o seu casamento, já está aqui. Para os seus negócios, já está aqui. Para a sua saúde, já está aqui. Já está escrito. E aí você vai fazer o quê? Crer e receber. Maria creu e recebeu a palavra. Vai ser feito conforme o quê? Conforme a tua palavra. Estou recebendo. Está feito. Ele disse, está feito. Eu simplesmente creio. No quê? No que ele disse. Rafael, é simples assim? É simples assim. O povo aí fora tem um ditado que fala, quando dá esmola demais, o santo desconfia, né? Mas não é não. Isso não é esmola. A palavra de Deus não é uma esmola. Essa abundância toda, não, isso é demais. Isso é demais, isso não é, sabe, é muita coisa. Não sou digno, não mereço. Ah, é. Por isso que ele enviou Jesus, para pagar um alto preço. Foi por isso que ele enviou Jesus, para que você somente crê. Se você crê com seu coração e disser, está feito. Está feito. Está consumada a sua libertação. Está consumado uma vida reinando. Está consumado uma vida próspera. Está feito uma vida em paz, de amor e alegria. Ah, Pai, você se alegra com isso, que você não precisa estar preocupado no que vai ser noticiado daqui a algumas horas, ou não sei nem mais que hora que passa, porque eu já fui liberta do Fantástico, dos jornais da noite. Então, eu não preciso estar aí na expectativa do que vai ser anunciado, do que vai acontecer. Porque eu já sei o que foi anunciado para a minha vida. Eu já sei o que foi anunciado para a vida da minha família, dos meus. Ei, há um caminho de paz, de amor, de prosperidade, de saúde divina. Uma vida longa, uma vida como a luz da aurora que vai romper cada dia mais. É essa vida para mim e para você. E diga, ela não muda. Agora eu vou viver quando? Quando eu crer. Simplesmente crer no que ele fez. Amém? Sabe, queridos, olha só, outro momento. Maria, ela é uma grande mulher. Uma grande mulher. Sabe, queridos, Maria, ela poderia ter dito assim, eu sou muito nova, como é que eu vou contar isso para José? Como é que o povo vai me olhar na rua? Eu corro risco de morte. Como é que isso tudo vai acontecer? O grande segredo que a gente vê em toda a história de homens e mulheres de fé é exatamente quando aborta as circunstâncias. Quando você aborta as circunstâncias, quando você aborta os meios naturais, você ativa o poder sobrenatural. Quando Maria simplesmente creu, ela abortou tudo que poderia fazer com que isso não acontecesse. Ela ativou o poder do Altíssimo. Lembra que nós lemos essa palavra? O poder do Altíssimo. O poder sobrenatural. Quando você decidir abortar todos os nãos, tira eu não posso, eu não consigo, eu não tenho. Quando você decide tirar tudo aquilo que depende de outros, quando você decide mudar a sua fonte, você está ativando o poder sobrenatural de Deus na sua vida. E é simples assim. Maria, ela só falou uma frase. Está aqui a sua serva, cumpre em mim sua palavra. Cumpre em mim. Sabe, e hoje a gente pode falar isso com convicção, sabe, com confiança. Porque a gente já sabe muito além do que Maria sabia naquele tempo, totalmente limitada do conhecimento. Mas hoje nós temos uma revelação em Cristo Jesus, de tudo, diga de tudo. Porque Jesus, ele é a expressão exata de Deus. E por que não crer em Deus? Sabe, quem começa a crer em Deus, ele aborta o plano B. Não fica pensando como vai fazer depois.
Ah, mas se não der certo. Não, não tem como não dar certo. E se eu não tem como você não conseguir. Só se você estiver crendo ou confiando na fonte errada. Diga a minha fonte e eu creio em Deus. Oh, aleluia, aleluia. Sabe, queridos, você não deve abrir mão daquilo de que é verdadeiro na sua vida. Diga, eu sou um ser espiritual, por isso eu vivo no sobrenatural. Aleluia, aleluia. Sabe, não há circunstâncias que vai prevalecer na sua vida. Não há situações que possam poder te parar, que vai fazer você estacionar, que vai fazer você temer. E isso já foi abortado, já foi morto, já foi apagado. Diga, lá na cruz, você agora pode tudo. A Bíblia diz que tudo pode. Diga, eu. Então você pode, tudo. Em quem te fortalece. Quem está te fortalecendo? Quem é a sua força? Quem é a sua fonte? Que poder você está ativando na sua vida? O do que você está vendo natural? Ou você está anulando o natural e ativando o sobrenatural? Sabe outro momento que Maria era especialista nisso, outro momento que Maria fez isso? Não vou pedir para abrir o texto. E eu sou maravilhada com o Espírito Santo. Hoje de manhã eu estava servindo na igreja de criança, estava na monitoria, e aí eu fui dar uma revisada na aula, e era exatamente esse mesmo texto que a gente ensinou lá em cima. O primeiro milagre de Jesus aconteceu onde? Num casamento. E quem estava com ele lá? Estavam os 12 e Maria, não é? Maria tinha sido convidada, Jesus foi junto com seus coleguinhas, com seus amiguinhos lá. Não foi assim? Foram de turminha. E aí, o que aconteceu? No meio da festa, do casamento, acabou o vinho. Não foi isso? E aí, todo mundo foi para suas casas? Os noivos ficaram envergonhados? Não. Mas só quem sabia que podia resolver? Só Maria. Só uma pessoa. Diga, eu sou um. Se você reconhece quem pode resolver, considere-se resolvido. Se você conhece quem pode resolver, considere-se resolvido. Porque só basta um. Só basta um. Na sua casa só basta um. Na sua família basta você. No seu trabalho basta você. Na sua vizinhança basta você. Ei, basta um reconhecer quem resolve. E Maria era essa que estava naquele lugar. Porque eu creio, porque assim, não é falando, né? Mas 12 homens não iam ativar Jesus como Maria ativou, não sei. Mas acho que a mulher tem esse poder, né? E ela estava lá. E ela falou o quê? Façam tudo conforme o quê? Ele disser. Saiu palavra da boca dele. E essas pessoas fizeram o quê? Obedeceram. Encheram os tonéis de água. E aí, ele falou, vá lá e leve ao mestre de cerimônia. E quando essa pessoa foi lá e pegou, quando o mestre bebeu, houve um milagre. Numa ação. Porque acreditou, porque creu. Mas uma pessoa ativou, uma pessoa reconheceu, outras pessoas obedeceram e todos desfrutaram do melhor vinho. Todos desfrutaram do melhor vinho. De repente você está falando, meu Deus, mas na minha casa só é eu. Meu Deus, no meu casamento já não dou conta. Eu já carrego ele nas minhas costas há muito tempo. Meu Deus do céu, mas essa enfermidade. No meu trabalho é tudo o povo enviado dos infernos. Ei, basta você. É, gente. Acontece. Era só comigo? Então foi mal. Gente, acontece. Mas quando um se levanta, basta um reconhecer e receber o comando. Falar, façam tudo que ele disser. E eu acredito, se fosse para Maria falar, Jesus, o que eu tenho que fazer? Ela faria. Porque ela já tinha experimentado do poder.
Ela já tinha experimentado do que era dar vida ao Filho de Deus. Ela sabia quem ele era. Ei, nós sabemos a quem nós temos crido. Nós sabemos em quem temos confiado. Nós sabemos aquele que pode mudar circunstâncias. Ei, basta você. E já está feito. Já a situação está mudada. E que mulher extraordinária, não é isso? E sempre que a palavra de Deus ela é enviada, ela não volta vazia. Não volta vazia. Não volta vazia. Você pode anular aquilo que você disse. Mas se você continuar crendo, simplesmente crer. Diga, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Eita, Deus bom. Deus continua trabalhando. Sabe, queridos, Deus não mudou. Deus não mudou, Deus continua o mesmo. Pode mudar governo, pode mudar a estação, pode mudar nome de bairro, pode mudar modelo pode mudar o que for. Pode mudar até os cães dos infernos que vêm atentar, mas ele continua o mesmo. Se você permanecer na palavra dele, se você continuar crendo, confessando, declarando, você não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, firme, plantada, firmada na rocha, ei, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, ei, vai acontecer, vai acontecer. Sabe, queridos, a gente pode confiar em um Deus de milagres. Eu quero saber qual é o cabra macho que abre o mar com um cajado. Se não for o poder de Deus. Não tem. Não tem. Não tem. Eu quero saber se não for o nome dele. Quem enfrenta um endemoniado se não for com o nome dele? Vai nunca, filho. Vai não, vai não. Só quem confia no poder que há no nome. Só quem sabe em quem tem crido. Eu duvido, filho, quem pega a mochilinha e vai mudar para outra cidade. Estou indo. Vai não, se Deus não mandar. Porque confia. Confia. Sabe quem é. Sabe, queridos, amanhã é segunda-feira. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que vai ser o melhor dia das nossas vidas. Porque vai ser melhor do que hoje. E pode se levantar o que for. Sabe o que a gente vai dizer? Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem é aquele que nós estamos confiando. Eu sei para que eu entreguei a minha vida. E é uma posição que a gente não abre mão. A gente pode abrir mão de muitas coisas. Como já abrimos para o mundo. Mas a posição que foi conquistada por Jesus, para mim e para você... Ei, a gente não negocia. Ei, o nome que foi entregue a nós, o nome de Jesus, eu não devolvo, eu não abro mão, eu confio. Ei, a posição que eu estou, reinando em vida, andando em paz, não há nada que possa me tirar disso. A não ser que, como a Eva bem disse, eu abro mão e esqueço. Abro mão e esqueço. E quando eu vou esquecer? Quando eu for parar de crer. Por isso que é todos os dias. Por isso que é todos os dias. Sabe, queridos, eu não sei a situação que você chegou aqui hoje. Eu não sei o que você tem passado. E nem a gente precisa saber. Mas quem precisa saber, você precisa reconhecer quem resolve. Você precisa ter consciência quem você pode confiar. E você verdadeiramente entender, diga, é passageiro. Sabe por quê? Porque tudo passa. Tudo muda. Esses dias eu tenho cara que me conhece, eu tenho um filhinho de 9 anos, ele é uma bênção. E aí a gente estava vendo não sei o quê, e ele, o que é isso? Eu falei, o quê? Aí ele me mostrou, eu falei, não, eu estou ocupada. Eu achei que era me zoando, que ele estava querendo chamar a atenção, mas era um orelhão, ele não sabia o que era um orelhão. Eu falei, gente, um dia desse tinha orelhão em tudo quanto era esquina da cidade, a pessoa não sabe o que é um orelhão. Sabe, tudo muda. Aí, hoje a gente estava almoçando e a gente falando, aí hoje, o Cauã falando que ia passar um filme, e o Cauã, o meu mais velho, ele ama o Homem-Aranha, gostava muito do Homem-Aranha, até os 4, 5 anos, tudo dele era do Homem-Aranha.
E aí, ele falando até as falas do filme, eu falei, meu filho, meu Deus. Aí eu falei, eu não tive isso, ele teve Homem-Aranha. E como vai ser na geração dele? Né? Porque eu assisti Ursinhos Carinhosos, ele assistiu Doc, Um Mundo de Aventura. E os filhos, tudo vai mudar. Mas sabe que a gente tem algo que a gente pode se apegar verdadeiramente, que não vai mudar? Aquilo que Deus disse, ei, você é sarado e curado, é verdade. Pode chegar o que for. Ei, está faltando na minha casa, pode faltar o que for. Eu tenho um Deus que multiplica e que supre. Ei, pode estar a briga que for, o papel, na mão do advogado. Eu sei o que eu estou falando. Papel de divórcio na mão do advogado. E o advogado rasgar e eu saber depois. Não, eu anulei, porque eu não tive paz em poder fazer o seu divórcio. Não é para você separar. Esse é o Deus. Aquele que te guarda, aquele que está firme, aquele que não muda, que falou, ei, se eu te unir com ele, se você, quando foi casar, perguntou ao Senhor, continue perguntando de como permanecer. Agora, se casou sem instrução, meu filho, agora ajoelhe e ora, não chora não. Queridos, eu sei em que a gente tem crido. Eu sei de onde eles nos tirou. Pode, vamos, eu quero encerrar. E vamos abrir em 2 Timóteo. Eita, Pai, o Senhor é bom. E a tua misericórdia dura para sempre. Ah, Pai, o Senhor tem guardado em perfeita paz aqueles que confiam em Ti. Ei, você está andando em paz? Você está confiando perfeitamente no Senhor. Aleluia, aleluia. Ah, Pai, tudo passa. E a situação é permanente, ela é temporária. O que é eterno é aquilo que Cristo conquistou para nós. Tudo vai passar, tudo vai mudar, mas o que Cristo conquistou para nós é eterno. 2 Timóteo 1,12. Deixa eu abrir aqui, porque o Senhor trouxe agora esse versículo. Aleluia. Aleluia. 2 Timóteo 1,12, foi isso que eu disse? Vamos na área, manter na área. Paulo está escrevendo uma carta aqui para Timóteo. Depois você pode ler ali o contexto, mas esse versículo ele diz assim: e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho. Paulo não estava numa situação muito boa, não. Mas ele não tinha vergonha do que ele estava passando. De repente ele estava até preso aqui, tinha sido açoitado, o que tinha acontecido aqui antes por Paulo. Porque sei no que tenho crido, é isso? O no que é quando você está confiando em coisas. Você está confiando no seu trabalho, você está confiando na fidelidade do marido, da mulher, você está confiando na palavra do filho, você está confiando no governo, você está confiando em coisas. Mas Paulo ele foi muito claro aqui com essa instrução. Porque sem em quem, diga em quem, tenho crido. Você está confiante em quem você tem crido? Você pode hoje deitar, repousar, colocar sua cabecinha no travesseiro, dormir o sono do justo, porque você sabe em quem você tem crido. Você sabe que ele não vai mudar. Você sabe que ele vai permanecer o mesmo. E estou certo, convicto, confiante de que ele é o quê? Poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele estava certo que Deus não ia mudar com ele independente de. Que Deus não ia voltar atrás independente de. Paulo sabia em quem ele tinha crido. Paulo, ele sabia, ele teve uma experiência. Sabe, se você ainda não teve uma experiência com o Senhor, eu vou dizer, já passou da hora.